Fala pessoal, tudo bem com vocês? 2025 terminando, né? Então, o que nós podemos esperar para o ano de 2026 no mundo dos investimentos? O que eu tenho já planejado para fazer, né? Tudo já de perfil agressivo, conservador, moderado. Quero apresentar isso tudo para vocês, né? Quais são, na verdade, as minhas teses de investimentos para o ano que vem, entendeu? E, momento muito importante, né? Esse dezembro de agora, 2025, fazem 10 anos que eu estou aqui vivendo no Canadá. E eu pretendo usar esse vídeo também para explicar o porquê que eu, como investidor, vivo disso, não invisto em empresas canadenses, ok? Fica comigo até o final, vocês vão entender tudo isso, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente, o porquê que eu não invisto em ações do Canadá, né? Bom, economia canadense, por mais que ela seja uma economia desenvolvida, de primeiro mundo, tudo isso, né? É uma economia que ela depende extremamente de setores como a exploração mineral, né? Os recursos minerais, na parte de ouro, prata, diamante e todos os recursos, né, que estão envolvidos nessa questão de terras raras também, potássio, fertilizante. O Canadá é um grande player nisso daí. E além do petróleo em si, né? Agora, além de ter uma concentração muito grande nisso, eu questiono muito aqui o governo devido a essa questão de o governo não ser nem um pouco amigável à utilização e exploração dos nossos produtos, dos nossos minérios, né? Bom, recentemente, com a crise lá da guerra da Ucrânia, os representantes europeus vieram para tentar negociar com o então primeiro-ministro Justin Trudeau sobre o envio para a Europa de gás liquefeito, né? Ah, não podemos fazer isso. Bom, as maiores reservas de petróleo do Canadá, elas estão situadas em Alberta, em uma única província. Na verdade, os campos de Alberta são o segundo maior reserva de petróleo do mundo, só perdem para o campo de Orinoco, na Venezuela, né? Só que os campos de Alberta ficam praticamente grudados nos Estados Unidos, são transportados por pipelines para os Estados Unidos e não pode mais exportar, construir linhas para outros lugares. Bom, isso daí eu não vou entrar em questões ambientais, mas é, é, houveram aqui recentemente grupos ambientalistas e dos direitos dos indígenas, né, como chamam os First Nations, né, de que as linhas de os gasodutos e oleodutos iriam passar por terras indígenas, iriam comprometer os espíritos dos indígenas e não pode mais construir pipelines. Bom, se você está sentado na segunda maior reserva de petróleo do mundo e não pode tirar, é difícil, né? E isso daí é com praticamente tudo que a gente tem aqui de exploração mineral, né? Fora que muita coisa que o Canadá tem está localizada no Círculo Polar Ártico, nos territórios muito acima, muito ao norte, e de difícil exploração também. Tem essa questão complicadora, né? Bom, o governo aqui, além de não ajudar, ainda complica e muito, né? Ainda tem essa questão seguinte: bom, como é que eu vou trabalhar na bolsa de valores aqui de Toronto, na TSX? Ó, bom, é assim, é a bolsa de valores que mais possui ativos listados de companhias de mineração, certo? Perfeito. Porém, se você for parar para ver, as grandes empresas que lá estão listadas, elas possuem ADRs na Bolsa Americana. E se você for comparar o volume diário que é movimentado do ADR, que é movimentado em Nova York, e das ações propriamente ditas que rolam aqui em Toronto, é discrepante. Algumas empresas você vê 5 até 20 vezes mais volume de negócios rolando em Nova York do que em Toronto, na mesma ação. Então, assim, você tem um mercado com muita concentração, com pouca liquidez, isso torna-se muito difícil, né?
Eu trabalho muito com day trade, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa, esse fator liquidez, né? Para quando você está fazendo day trade, né? Ah, então quer dizer que você não aproveita das suas contas registradas? Bom, não é bem assim. Eu utilizo bem e muito bem as minhas contas registradas. Eu vou inclusive fazer uns vídeos mais à frente, acredito que na próxima semana, única e exclusivamente explicando as contas registradas aqui, TFSA, RSP, FHSA, e como elas funcionam e como você sim pode usar essas contas para operar ações nos Estados Unidos, né? Voltando. Bom, eu, como eu falei agora, eu faço muito day trade, né? E as ações americanas e as ações que têm muita liquidez são as que mais me interessam. Bom, muita gente me pergunta assim, ah, Luiz, day trade. Calma, vamos aos poucos, né? Bom, vamos lá. Day trade é uma atividade, praticamente não, ela tem que ser profissional, muito dedicada. O investimento é uma construção de patrimônio ao longo do tempo, né? Uma coisa que eu falo e repito uma frase que eu ouvia muito quando era criança. Bom, você não sabe nem andar, já quer correr? Day trade é o seguinte, tenta imaginar, você que está aqui no Canadá ou que você ainda não viu no Canadá ainda, né, que está me ouvindo agora. Bom, você vai entender muito bem essa metáfora. Já ouviu falar de jogo de hóquei, né? Bom, você nunca pegou, nunca viu um jogo de hóquei na tua frente, na tua vida. Você sabe que tem que usar patins, tem que se equilibrar, tem que bater com uma bolinha desse tamanho assim, a bolinha de hóquei, e acertar o gol e um monte de gente empurrando. Olha só, day trade, mercado americano, é como se você estivesse disputando a medalha de ouro pelo Canadá com os Estados Unidos. Só que você nunca subiu num patins e nunca começou nem a patinar direito. Quem quer fazer day trade agora e que nunca viu bolsa de valores, é isso que tem que enxergar. Entendeu? Você vai estar disputando medalha de ouro, disputando Olimpíada, na melhor equipe do mundo, mas você não sabe nem subir no teu patins para dar os primeiros passos. Então, vamos com calma. Entendeu? É assim que funciona. O primeiro passo que você tem que tomar é entender o mercado, aos poucos. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso, começando bem do beabá, explicando tudo, tintim por tintim, para que você possa entender da melhor maneira possível. Está aqui, eu vou deixar no conteúdo fixado, aqui na descrição, para que vocês possam entender da melhor maneira possível tudo como é que funciona o mercado americano. Eu não fiz nada para que você possa ganhar dinheiro rápido. Isso não existe. Eu vou fazer com que você entre no mercado, aprenda, entenda e que não perca dinheiro. Bom, pessoal, agora sim as minhas teses de investimento para o ano 2026. Bom, eu vou sustentar a minha ideia de investimentos baseado em um momento do ciclo econômico no qual haverá uma desvalorização do dólar. Bom, para você que quer fazer dolarização, esse é o melhor momento, né? Vou explicar mais para frente, né, em outros vídeos, como é que funciona a questão de dólar average, do DCA, né, Dollar Cost Averaging, mas como você deve comprar aos poucos para que você tenha um preço melhor, já que você pensa no futuro, né? Isso que é o Dollar Cost Averaging, resumindo. E com base nessa questão do dólar se desvalorizando, né? E por motivos ainda não declarados, né, da administração Trump, de querer favorecer essa desvalorização do dólar perante as outras moedas, é muito importante que a gente possa investir em um ciclo de commodities, né? Commodities que eu digo, as commodities agrícolas, países nos quais vão se favorecer essa questão de commodities, né? Metais. Bom, esse ano agora de 2025, a gente viu o ouro e a prata explodirem absurdamente. E agora, para o ano de 2026, eu espero que outros metais que não se valorizaram tanto assim possam se valorizar tanto quanto ou até mais. Né? E também a energia nuclear. Bem,
Como é que eu vou desenvolver essa tese? Né? Começar do último passo, que foi energia nuclear. Bom, recentemente, a gente tem visto cada vez mais os países entendendo que apostar em energias renováveis é muito bom. Porém, você fica muito dependente de fatores externos. Por exemplo, você não pode defender o teu sistema de geração de energia somente de energia eólica e energia solar. Principalmente quem está aqui no hemisfério norte, que sabe que a incidência solar não é tão favorável quanto é nos trópicos, né, no Brasil, além do que a energia eólica também ela é bem intermitente. Então, assim, numa situação em que a gente precisa de muita energia, né, principalmente agora no período que a gente vai entrar de inverno, a gente precisa de muita energia para manter as casas aquecidas. Você não pode simplesmente fazer como a Alemanha fez e desligou toda a sua energia nuclear, né, e foi comprar petróleo dos russos, né, e deu no que deu. Bom, aí agora está todo mundo correndo atrás. Quem não fez, não tomou essa atitude, né, a França, não abandonou suas centrais nucleares, né, não está dependente de nada disso. A França tem outros problemas que são relativos a utilizarem o urânio vindo das ex-colônias deles na África e que os russos acabaram favorecendo as independências desses países, fazendo com que eles não mais vendessem urânio para a França, né? Mas, assim, uma forma de você investir em tecnologia de geração de energia, no qual ela vai ter um baixo impacto, né, de carbono, que é o que tem se procurado amplamente, é a energia nuclear. Bom, mas e a questão de lixo nuclear? Sim, foi muito ventilado isso, só que hoje em dia, com o avanço tecnológico, é possível, inclusive, você gerar energia a partir do chamado lixo nuclear. Ou seja, usa-se até o último pedacinho de urânio disponível. O grande problema da energia nuclear é você construir grandes centrais nucleares, né? É algo que demanda muito tempo, muito dinheiro. O custo de você montar uma central nuclear é enorme, né? O Japão desativou as usinas nucleares deles lá em 2011 e só vão reativar agora, em 26, praticamente 15 anos depois. A Alemanha desativou as usinas nucleares deles de um jeito que não podem mais ser ligadas, né? E pensando nisso, e desenvolvimento tecnológico também, e algo que eu tenho montado bastante minha tese em cima, é de uma nova tecnologia chamada de SMR, né, do Stackable Mobile Reactors. São reatores nucleares pequenos, empilháveis, né, que você consegue montar uma usina nuclear aos poucos, que nem um joguinho de Lego. Você compra uma pequenininha, montou, colocou ali e pum, já está ligada. E pode colocar outras aos poucos. E outra coisa, deu problema naquele reator, tem que desligar, tem que fazer isso. Você tira só aquele que está ali dando problema, só aquele que tem que ter manutenção, tira e coloca de novo. Por isso que elas são stackable, né? A empresa que detentora dessa tecnologia é a NuScale, né? Grande parte da minha carteira de recomendação para o ano de 2026 está em energia nuclear, está com base de NuScale e Chemical, né? Chemical é a maior mineradora de urânio do mundo e toda a cadeia de beneficiamento do urânio também. Bom, ciclo de commodities, né? Falei de um movimento de desvalorização do dólar, né? E valorização das moedas, das outras moedas, né? Praticamente como a gente viu nos anos de 2008 a 2009, né? Que os Estados Unidos nos anos anteriores cresceram bastante e depois os emergentes cresceram muito, né? E consequentemente houve uma grande alta das commodities, né? Milho, soja, boi gordo, tudo aquilo que é comida que é negociada em bolsa tende a crescer bastante.
E por isso que eu estou colocando nas minhas carteiras de investimento também, né, fundos, ETFs que tenham com base essas premissas de investir ou em futuros também de commodities agrícolas. E também, por que não, nos países, né, que são detentores de grandes somas disso. E qual país que a gente conhece que tem uma grande influência de commodities, grande produtor de commodities? O nosso querido Brasil, né? Então vou colocar o EWZ lá na minha carteira de investimentos, né? Bom, os metais, né? Metais subiram muito, né? Os metais de ouro e de prata, mas nós também temos os metais do grupo da platina, né? Os chamados Platinum Group Metals, PGM, né? Agora, por que eles são também muito importantes, né? Assim, uma vez você está minerando esses minerais, você tem como resultado a prata, que é algo que já subiu muito. Ou seja, você está lá buscando ródio, platina, paládio e de quebra você tem a prata, que é uma coisa bem valiosa, né? E vai te dar um resultado muito bom também. Além do que, para as tecnologias de eletrificação, né, de baterias de carros híbridos, né, visto que os carros 100% elétricos também não são tão confiáveis assim, né, e algo que a indústria automotiva vai estar buscando cada vez mais seria na eletrificação, mas por meio da hibridização dos seus carros. Então, os os metais do grupo da platina vão ser bastante. Eles já têm bastante uso na indústria, né? Eles terão ainda mais o uso industrial deles, né? E, por último, né, a parte de infraestrutura de rede e data centers, né? Bom, todo mundo já tem ouvido falar bastante da parte de data centers, né? De como que a inteligência artificial está usando isso daí e tal, isso aqui. Bom, mas ao invés de você pegar e investir diretamente em data centers, eu prefiro dar um passo e investir nas empresas que produzem as coisas para que serem utilizadas nos data centers, né? Então, assim, eu vou estar colocando nas minhas carteiras de investimentos Aristanet, né? E a segunda que é a Broadcom, que ela vai produzir chips e vão estar sendo utilizados diretamente para suporte de rede, tá ok? Bom, antes que fique ainda maior esse vídeo, não quero me alongar muito, não quero ser muito extenso, não quero deixar ninguém confuso, né? Vou preparar de tudo de maneira bem resumida e vou deixar um PDF, vou deixar o conteúdo fixado aqui no final do vídeo, né? Lá na descrição, nos comentários, né? Para você que me assistiu até o final, um muito obrigado, um excelente ano 2026, um bom ano novo e até nosso próximo vídeo, onde eu quero trazer um convite para vocês para um webinário que eu vou estar fazendo, explicando todas essas carteiras, essas contas registradas, como é que funciona isso aqui no Canadá. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.